Atenção, atenção, Cereto News chegando. Matias Rojas, oferecido ao Corinthians. Paraguaio que joga na Argentina, joga no Racing da Argentina. É meia ofensivo, foi oferecido ao Corinthians. Juliano depende de exame para jogar a Libertadores da América, mas a princípio não teve nada grave. Roger Guedes defende a permanência de Fernando Lázaro. Tá fechado com Lázaro. Eu conto tudo isso e muito mais aqui no Cereto News, que está só começando. O maior noticiário, o melhor noticiário, o mais completo noticiário do Corinthians. Aqui na internet você encontra no Cereto News. Depois da vinheta, roda vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça a inscrição no canal do Cereto, é de graça, você não paga nada, de graça até injeção na testa, de graça até o ônibus errado, de graça até carona para a cidade errada. Inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber todas as notificações, ative todas as notificações, deixe o seu like, é apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença, e deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante. A sua opinião faz toda a diferença aqui no canal do Cereto. Atenção, atenção! Matias Rojas foi oferecido ao Corinthians. Eu vou contar tudo para você sobre essa notícia. Fique até o final do vídeo. Esse vídeo que é patrocinado pela Mais Ágil. Antecipe o teu FGTS agora mesmo na Mais Ágil. Em 24 horas, a Mais Ágil resolve para você. Antecipe o teu FGTS. Eu vou deixar aqui o link nos comentários fixados do canal. E é claro que o Aposta Ganha é o patrocinador oficial do canal do Cereto. Tem Corinthians e Argentino Júniors nesta quarta-feira para você apostar. Libertadores da América. Eu aposto na vitória do Coringão. Vai ser no sufoco, mas o Corinthians vai ganhar. Vai ganhar de 1-0 o gol do Fausto Vera. Pode apostar aí. A aposta ganha. E com o meu link, que vou deixar também nos comentários fixados aqui do canal, você vai ganhar R$5 na primeira aposta. R$5 só para você na primeira aposta no Aposta Ganha. Aposte você também. Atenção para a reportagem do portal Goal, a reportagem do jornalista Thiago Fernandes. Segundo o Thiago Fernandes, o argentino Matias Rojas foi oferecido ao Corinthians. Aliás, não só ao Corinthians, aliás, argentino não, é paraguaio, né? Desculpa. É o paraguaio Matias Rojas. Ele é paraguaio, joga na Argentina. Foi oferecido ao Corinthians, ao Palmeiras e também ao São Paulo na última semana. Segundo ele, um intermediário brasileiro foi autorizado pelos empresários do atleta a negociá-lo com os clubes do país. E tem mais gente interessada ainda no Matias Rojas. Tem o Vasco interessado, tem o Botafogo interessado, tem o Atlético Mineiro interessado, o Cudê trabalhou com o jogador na Argentina, o jogador foi revelado pelo Cerro Porteño do Paraguai, passou pelo Lanús da Argentina, também jogou no Defensa e Justiça e está no Racing também da Argentina. O contrato dele termina agora no meio do ano e ele vai estar liberado. É um meia ofensivo. A questão financeira é a seguinte, a questão financeira é o que está pegando para os clubes que fizeram a consulta. Tudo bem que ele vai ficar livre no mercado, né? O jogador vai ficar livre no mercado, tem 27 anos. A partir do dia 1º de julho ele ficaria livre no mercado. Ele vai ficar livre no mercado se ele não renovar o contrato com o Racing da Argentina. O jogador, segundo essa reportagem, ele quer um contrato de 5,5 milhões de dólares, o que dá 27 milhões de reais na cotação atual para jogar no país, mas essa quantia é pelo contrato de 3 anos. Ele gostaria de fazer um contrato de 3 temporadas. Claro que tudo isso está sendo intermediado pelos empresários. Ou seja, ele gostaria de ganhar 1,5 milhão de reais, que dá quase 8 milhões, um pouco mais de 7 milhões, 1,5 milhão de dólares, perdão. 1,5 milhão de dólares, que dá um pouco mais de 7 milhões e 300 mil reais livres de impostos por ano. Ou seja, só de salário, o interessado teria que desembolsar
4 milhões e meio de dólares, 22 milhões de reais. Isso em 36 meses líquidos, livres de impostos. E ainda o jogador faz a exigência de receber 1 milhão de dólares ou quase 5 milhões de reais em luvas. Luvas é o valor que pode ser diluído no período do contrato. Esta é uma forma que os clubes e os jogadores eles fazem para que os clubes adquiram os direitos econômicos que serão do próprio atleta no final do contrato com o Racing no dia 30 de junho deste ano. Como o Corinthians, no caso, se o Corinthians se interessar, o Corinthians não teria que pagar o passe do jogador, né, os direitos econômicos do jogador, então ele teria que pagar uma quantia em luvas ou direitos econômicos do jogador. Para facilitar, o salário do jogador ficaria mais ou menos 600 mil reais por mês. 600 mil reais por mês. Seria um dos salários mais altos aí do Corinthians. 600 mil reais por mês. Agora, é bom que se diga o seguinte, e nessa temporada o Matias Rojas fez 12 partidas na atual temporada, entre o Racing e também na seleção paraguaia. Ele fez 7 gols e deu 1 assistência. É bom que se diga que, embora o Corinthians queira um meia ofensivo, e esse nome do Matias Rojas foi muito sugerido pela torcida, depois que o Duílio Monteiro Alves deu aquela entrevista dizendo, olha, se alguém tiver aí algum nome para sugerir para o lugar do Renato Augusto, me diga que eu estou aceitando. E aí, os torcedores, inclusive aqui no canal do Cereto, nós fizemos aí um vídeo dando sugestões de nomes para o Duílio Monteiro Alves. E o Matias Rojas foi um deles. O Duílio não falou exatamente do Rojas, mas ele disse que nenhum dos nomes o Corinthians acabou se interessando, seja pela questão financeira ou seja porque não se adequava ao perfil. O panorama pode ter mudado? O panorama pode ter mudado. O Duílio não falou exatamente, diretamente do Matias Rojas. E outra coisa, segundo a informação, a reportagem, é que ele foi oferecido. Não diz aqui que o Corinthians tem interesse pelo jogador. A janela de transferências, ela abre novamente no mês de julho. E o Corinthians quer reforços. O Corinthians quer reforços, até porque o planejamento do Corinthians é o seguinte, o Corinthians vai fazer de tudo para manter o Fernando Lázaro como técnico. Entende o Corinthians que o problema do time, o Corinthians que venceu o Cruzeiro, mas não convenceu, que o problema não é a falta de desempenho do time, o problema não é o técnico. O Corinthians está entendendo que o maior problema é a questão da falta de reforços, carência de jogadores para algumas posições do time. E notadamente para o lugar do Renato Augusto. Então o Corinthians vai atrás de um camisa 10, de um meia esquerda. O Matias Rojas é mais um meia ofensivo do que propriamente um jogador que faz a construção do jogo, como é o Renato Augusto. Talvez não tenha exatamente as mesmas características. Então, o que o Corinthians quer fazer? O Corinthians quer, no mês de julho, trazer pelo menos 2 jogadores para tentar livrar a barra do Fernando Lázaro. Só que o Fernando Lázaro vai ter que segurar a peteca até o mês de julho, né? Nós estamos na primeira quinzena do mês de abril. Ainda tem o mês de maio, mês de junho, para chegar ao mês de julho, para o Corinthians conseguir, até o mês de julho, fazer a contratação, e essas contratações, o jogador poderia ser inscrito só na fase de oitavas de final da Libertadores da América. Uma das possibilidades é o Corinthians utilizar o garoto, o Matheus Araújo, o garoto do Terrão, que foi muito bem no jogo de ontem, arrebentou o menino do Terrão, de repente ele pode ganhar mais uma oportunidade. Pode ganhar mais uma oportunidade, sobretudo se o Juliano for vetado pelo departamento médico. O Juliano fez um exame médico hoje e o Juliano já está enxergando normalmente. Porque o Juliano, ele levou uma bolada. Cadê o Juliano? Cadê o Juliano? O Juliano levou uma bolada muito forte, e ele teve que ser substituído. E aí, o Juliano, ele fez um exame médico hoje novamente, e o exame médico diz que ele ainda está com edema, está com o olho meio roxo, mas ele está enxergando normalmente, já está liberado, já está enxergando normalmente. Então, ele vai passar por um exame novamente amanhã para saber se ele volta ou se ele não volta à equipe do Corinthians. Depende, portanto,
o Juliano de um exame médico para jogar. Mas deve ser liberado pelo departamento médico, deve jogar contra o Argentino Júnior na próxima quarta-feira. Com isso, o garoto, o Matheus Araújo, deve voltar para o banco de reservas. Quero falar também do Roger Guedes, porque o Roger Guedes, que é o artilheiro do time nessa temporada, o Roger Guedes tem 11 gols marcados em 16 jogos, marcou mais um gol ontem, ele defendeu a permanência do Fernando Lázaro abertamente, ele disse o seguinte, que se fosse outro técnico, por exemplo, um técnico estrangeiro, que a imprensa, os torcedores estariam com mais paciência, teriam mais paciência, que, de novo, falou o Roger Guedes, né, que o ambiente é muito bom no Parque São Jorge, que o ambiente é muito bom lá no CT do Parque Ecológico, que o Fernando Lázaro está fazendo um grande trabalho e que os jogadores estão fechados com o Fernando Lázaro e que, agora, com todo respeito ao Roger Guedes, eu quero dizer o seguinte, o Guedes, não é... Os jogadores... E é isso que dá a segurança, para o presidente, o Duílio Monteiro Alves. O Duílio não quer trocar de técnico nesse momento, né? O Duílio não quer a troca de técnico justamente porque sabe que os jogadores estão falando a língua do Lázaro e que o Lázaro está falando a língua dos jogadores. Mas isso é meio complicado, né? Porque então os jogadores, no caso do Roger Guedes, o Roger Guedes ainda está chamando a responsabilidade, ele está metendo gol. Mas os outros jogadores precisam responder dentro de campo. Precisam responder exatamente se o Lázaro é o cara, se o Lázaro é todo esse cara que eles estão dizendo que ele é, se o grupo está fechado com o Fernando Lázaro, então os jogadores precisam jogar, precisam corresponder dentro de campo, precisam correr um pouco mais do que estão correndo, precisam jogar um pouco mais do que estão jogando. Se jogar o futebolzinho que jogou contra o Cruzeiro, não vai ganhar do Argentino Júnior pela Libertadores da América. O time precisa jogar muito mais do que jogou contra o Cruzeiro, muito mais do que jogou contra o Remo, para ganhar do Argentino Júnior na Libertadores da América, para continuar ganhando no Campeonato Brasileiro, para ganhar de novo na Copa do Brasil, o jogo da volta contra o Remo, e para ganhar do Palmeiras, porque na terceira rodada tem jogo do Palmeiras pela Libertadores da América, e daqui a pouco tem jogo também contra o Independente Del Valle pela Libertadores da América. É um jogo, o Palmeiras é Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras é o Campeonato Brasileiro. É um jogo atrás do outro agora, vai ficar cada vez mais difícil para o Corinthians. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários, por exemplo, você que nos escreve, participa e interage conosco. O Tony Rony, o Bidu ainda não tem uma opinião formada, não porque ele jogou contra o ex-clube dele. Deveria estar com sangue no olho, tem que ser frio e analisar todos os fatores. Vamos ver nos próximos 2 jogos contra o Argentino Júnior e Goiás. Aí eu vou poder dizer se é bom ou não. É sobre o Bidu. Bidu foi muito bem no jogo, hein? Antônio Oliveira, o Campeonato Brasileiro está muito equilibrado. O Corinthians tem um bom time, mas o Lázaro não tem condições no momento de estar no comando técnico. Creio que o Duílio fez isso para economizar. Mas quanto que o Corinthians vai perder de dinheiro se sair antecipadamente das Copas? Pois é, vai perder muito dinheiro. O próximo comentário, quem participa conosco? Pedro Galego. Cereto, o positivo desta partida foi ter ganhado, porque o futebol do Corinthians não nos dá esperanças de um futuro melhor. A diretoria não contrata reforços e não vê que o Lázaro não é treinador para o Corinthians. O próximo comentário... quem é que participa conosco? O Edson Gonçalves Oliveira. O Corinthians com esse elenco, essa comissão técnica e diretoria alcançará o topo só se for do ridículo. Time sem vergonha. Quando achamos que vai vencer, jogando bem, dá mais um vexame vergonhoso. E ainda tem gente achando que a culpa é só desse projeto de técnico. O pessoal tá na bronca com o Fernando Lázaro. Infelizmente, tá falando aqui o Francisco, o Corinthians está arriscando muito com o Lázaro no cargo de treinador. O Corinthians deveria rever isso o quanto antes. Essa diretoria é uma vergonha. Acho que vão esperar cair fora da Copa do Brasil e da Libertadores para poder demitir. Por mim, já demitiria logo agora e traria o Dorival Júnior. Quem mais participa conosco? O próximo comentário é do Edson Gonçalves. Já li, acabei de ler o do Edson Gonçalves. O próximo comentário, quem participa conosco é você.
Você participa conosco e deixa o seu comentário aqui no canal do Cereto. E aí, o que é que acha do Matias Rojas? Seria uma boa contratação do Corinthians? O que é que você acha do futebol apresentado pelo Corinthians contra o Cruzeiro? O que é que você acha do Fernando Lázaro? Tem que permanecer, não tem que permanecer? O Roger Guedes está defendendo a permanência do Fernando Lázaro. O que é que você acha? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. O seu like é muito importante. É apenas um clique para você. Clique, mas para a gente é muito importante. Participe do clube de membros do canal do Cereto. Eu vou deixar o link para você participar do clube de membros do canal do Cereto e me segue nas redes sociais, @CardoCereto no Twitter, @CardoCereto no Instagram, CardoCereto no Kawaii, no TikTok, em todas as redes sociais. E participe também do canal 2 do canal do Cereto, do canal de cortes do canal do Cereto, tá? Cortes do Cereto. Vou deixar também para você aqui o link fixado para você fazer a inscrição no Cortes do Cereto. Já conhece o Cortes do Cereto? É um novo canal do Cereto também para você no YouTube, tá bom? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.